nós abrimos o Hora News falando sobre a morte de 232 pessoas no incêndio em uma casa noturna na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mais de 100 estão feridos. Segundo os bombeiros, o alvará de funcionamento da boate estava vencido. O fogo começou por volta de 2h30 da manhã, depois que a banda que se apresentava teria utilizado sinalizadores durante uma espécie de show pirotécnico. As faíscas teriam atingido a espuma do isolamento acústico no teto da boate e iniciado o fogo, que se espalhou pelo estabelecimento em poucos minutos. O incêndio provocou pânico entre os jovens e muitas pessoas não conseguiram acessar a saída de emergência. Algumas testemunhas relatam que os seguranças do local não deixavam os jovens saírem por causa do não pagamento das comandas. A polícia e o corpo de bombeiros ainda trabalham no local em busca de mais informações sobre as circunstâncias da tragédia. O Ministério da Justiça ofereceu a Força Nacional para auxiliar no trabalho. Peritos da Polícia Federal também estão na boate. O número de pessoas que estavam no local ainda não foi confirmado. A festa reunia estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, dos cursos de Pedagogia, Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e de 2 cursos técnicos. Os corpos das vítimas foram levados ao Centro Desportivo Municipal de Santa Maria. Aos poucos, os familiares estão sendo liberados em grupos para reconhecer as vítimas. Mais de 100 feridos foram levados para cerca de 6 hospitais. E um dos mortos na tragédia é o sanfoneiro da banda, Danilo Jaques, de 28 anos. A informação foi confirmada por um primo dele ao jornal O Estado de São Paulo. Segundo o familiar, Danilo teria conseguido escapar do fogo e da fumaça, mas voltou para o interior da casa noturna para resgatar os instrumentos musicais. Ele tinha 28 anos e era solteiro. A presidente Dilma Rousseff visitou o ginásio de esportes de Santa Maria, onde se encontrou com parentes das vítimas do incêndio na Boate Kiss. Muito emocionada, ela deixou o local sem falar com a imprensa. Dilma cancelou 3 reuniões bilaterais que teria hoje no Chile e chegou para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, por causa da tragédia. Mais cedo, ainda no Chile, ela falou sobre os mortos e chorou durante a coletiva de imprensa. Eu pedi a todos os meus ministros que possam contribuir para minorar as consequências dessa tragédia para estarem lá em Santa Maria. E eu vou estar também. Eu falei com o prefeito, com o governador, a ministra Maria do Rosário também está lá, o ministro Padilha está indo e há uma mobilização de recursos para que a gente possa fazer não só os resgates dos corpos, que é o apoio que nós podemos dar às famílias nessa hora, e também eu acho um tratamento muito rápido, muito eficiente para os feridos. O Rio Grande do Sul tem uma estrutura ali naquela região de saúde, mas também nós deslocaremos tudo que for necessário. Lá tem uma grande base da aeronáutica e também o Brigadeiro Saito já mobilizou o que pode para dar apoio lá naquelas circunstâncias. Eu queria dizer também para a população do nosso país e para a população de Santa Maria o quanto, nesse momento de tristeza, nós estamos juntos e necessariamente iremos superar e mantendo a tristeza, é isso. Obrigado. Você viu aí a coletiva de imprensa emocionada da presidente Dilma Rousseff quando ainda estava no Chile, hoje pela manhã. Lembrando que ela já chegou ao Brasil, desembarcou na base aérea da cidade de Santa Maria, esteve com familiares das vítimas, inclusive no local da boate, ali conversando com as pessoas, mas não quis gravar entrevistas. Dilma está muito mobilizada com os ministros, e as autoridades para tentar auxiliar no que for preciso neste momento. E nós vamos ao vivo agora a Santa Maria com o repórter Voltaire Porto, que tem outras informações, novas informações. Voltaire, boa tarde.
Fabiana, eu vi a presidente Dilma Rousseff, inclusive nesse momento em que ela visitava o ginásio de esportes, a maioria dos repórteres que estava posicionada para a entrevista coletiva, que foi cancelada. Tentei conversar com a presidente Dilma Rousseff, mas não consegui. Com o governador Tarso Genro, que estava ao lado dela, permanece aqui em Santa Maria. A presidente Dilma, ela retornou, como você destacou, evitou a imprensa diante da consternação, porque justamente após fazer visitas a hospitais, ela veio até aqui ao ginásio de esportes de Santa Maria, onde acabou prestando solidariedade aos familiares das vítimas, mas nesse momento de apoio, acabou também se sentindo muito mal e por isso cancelou a entrevista coletiva, mas determinou a permanência, como salientou ainda na entrevista coletiva, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que permanece aqui em Santa Maria, como outras autoridades, a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. E com relação aos dados aqui, por exemplo, se tem sobre as autoridades a informação de que até o governador do Paraná, Beto Richa, está se deslocando para cá, Fabiana, porque os estudantes aqui da Universidade Federal de Santa Maria não são apenas do Rio Grande do Sul. Essa é uma informação que nós viemos trazendo já na TV Record, na Record News, desde o início da manhã, ou seja, é uma situação que acabou mobilizando todo o país diante também deste fato, não apenas pela gravidade da quantidade de mortes, mas pelo fato das vítimas estarem espalhadas pelo território nacional. Então, a solidariedade, ela vem se estendendo desde aqui do solo gaúcho até outros estados pelo Brasil. Neste momento, é pedido o apoio, não se quer mais a doação de sangue, mas, por exemplo, materiais de higiene bem-vindos em nível de doação, água e até mesmo gelo está sendo pedido aí para aliviar o calor, tendo em vista que a quantidade é muito grande de pessoas que estão trabalhando, Fabiana, e não só autoridades policiais, do Corpo de Bombeiros, mas também a comunidade aqui de Santa Maria. Os gaúchos estão de forma voluntária colaborando para amenizar os danos desta tragédia. O inquérito ele foi aberto, a investigação ela prossegue. Nós temos a informação de que o proprietário da boate, num primeiro momento, ele foi ouvido. Ele foi ouvido preliminarmente, ainda pelo período da manhã, e a investigação quer ouvi-lo novamente. Porém, há uma dificuldade de localizá-lo nesse momento, após a ventilação da notícia de que não estavam à disposição todas as portas de emergências que eram necessárias para dar vazão ao público, à multidão. Pelo menos com relação às causas da morte, asfixia e também queimaduras. Nos casos de asfixia ainda tem um agravante. Parte das vítimas que morreu asfixiada, Fabiana, teria condições de sair com vida. Essa é a informação que a gente colhe aqui nesse momento. Por quê? Devido ao pânico da multidão neste momento, as pessoas que recorreram ao banheiro viram que pegaram a saída errada e tentaram retornar. Mas nesse retorno acabava vindo um fluxo de pessoas que estavam indo nessa direção, então as vítimas elas acabaram pisoteadas, não tinham condições de se levantar e diante deste fato, então, no chão, acabaram morrendo por asfixia. Se confirma a informação também de que os seguranças fizeram um cordão de isolamento com o objetivo, mesmo no momento do pânico e com a presença do fogo, de barrar os clientes. Os seguranças não queriam que os clientes saíssem antes de quitar o débito. Queriam que primeiro os clientes pagassem a sua dívida, a sua consumação na casa noturna, quitando a comanda para depois ter o direito de sair da casa. Uma outra situação é apurada pela investigação. A gente sabe que nesse momento aqui as autoridades estão falando isso a todo instante. A atenção inicial é com relação ao socorro das vítimas. Mas a comunidade, a população também quer uma apuração para promover responsabilização desses atos aí e de qualquer infração ou negligência que pode ter levado para essa tragédia. Se foi uma série de negligências, se foi uma só. A gente tem agora aqui, inicialmente, como observar, que foi uma série de negligências, como, por exemplo, desde o início desse músico que acendeu
um artefato, um sinalizador com o intuito de fazer um show pirotécnico, teria sido a causa, Fabiana, do incêndio, e esse músico ele sobreviveu. Preliminarmente ele foi ouvido, ainda não de forma oficial, mas a Polícia Civil já colheu o depoimento desse músico. Posteriormente, então, a essa questão de apurar a responsabilidade do músico que acendeu esse sinalizador, os proprietários da boate também, a polícia quer ouvi-los diante de todas as circunstâncias. Da questão do alvará da casa, que parece, ao que tudo indica, não tinha a autorização da prefeitura para manter o funcionamento, a quantidade de portas de emergência e também com relação ao comportamento dos seguranças, que mesmo diante da tragédia, acabaram impedindo a saída dos clientes. Fabiana. Voltaire, isso é muito importante de ser colocado, né? Porque os seguranças acabaram fechando as portas, né? E muitas pessoas, a gente já ouviu relatos, né? De que muitas pessoas acabaram morrendo próximas, inclusive da porta que estava fechada, por conta aí desse impedimento dos seguranças. Você falou que foram ouvidos o músico que acendeu o artefato pirotécnico e também o dono da boate, além de algumas testemunhas que estavam por lá, e eles devem ser ouvidos novamente. Mas e os seguranças da boate? Tem alguma informação de quem são eles, se eles prestavam serviço terceirizado para a boate ou se eles já prestaram algum tipo de depoimento, se seguiram alguma ordem para fechar as portas ou se foi uma tomada de decisão própria da segurança da boate? Voltaire? No momento, a polícia agora quer localizar novamente o proprietário para levantar todas essas informações, porque extraoficialmente o que a gente tem de relato é que há uma dificuldade agora nesse momento, não se sabe por abalo ou se por uma situação de fuga, o proprietário ele não está sendo localizado dessa boate, embora a gente repita, a polícia conseguiu ouvi-lo já de uma forma preliminar dentro do inquérito, não foi um depoimento colhido de forma oficial, já que o intuito, após o socorro dessas vítimas, era ouvir o proprietário e demais envolvidos na parte da tarde. Conversei com o secretário da Segurança Pública aqui, Ayrton Michels, que informou, o chefe de polícia do Rio Grande do Sul designou delegados aqui, pelo menos 3 equipes com delegados que estão chefiando aí mais policiais civis para dar continuidade à investigação. E a gente repete essa informação. A preocupação das autoridades nesse primeiro momento é com o socorro das vítimas, mas a comunidade, a população também quer apurar responsabilidades. Com qual o objetivo? De que uma tragédia como essa, com uma proporção estratosférica, não ocorra novamente. O presidente da Câmara dos Deputados, Fabiano, o deputado federal Marco Maia, que é gaúcho, também está aqui em Santa Maria. E ele deu a seguinte declaração para a TV Record. Ele diz que se existem leis no país, essas leis elas devem ser cumpridas. A fiscalização deve existir. De acordo com ele, há uma rigidez no que diz respeito a essas casas noturnas com plano de prevenção para incêndio, inclusive com uma quantidade de saídas de emergência compatível ao público que a casa pretende aportar, o que em princípio não vem se confirmando. Nós temos a informação de que havia 4 saídas de emergência, mas apenas uma dessas portas teria sido aberta. O palco ficava ao fundo dessa casa noturna, teria, em tese, uma saída de emergência próxima ao palco, mas a saída é essa que não foi aberta, Fabiana. Então, isso é uma situação que deve ser apurada. Com certeza, não só a população de Santa Maria, mas todo o Brasil quer que essa situação seja apurada e que as punições sejam dadas aí, seja por falta de fiscalização, seja por negligência da própria empresa, né, do próprio dono da Kiss, ou seja também parte da culpa por conta dos seguranças. Tudo isso deve ser apurado. Agora, em relação às vítimas, né, as pessoas que acabaram morrendo neste incidente aí durante a madrugada, a gente sabe que não há, Voltaire, uma estrutura em Santa Maria, como eu imagino que não deve haver uma estrutura em outras cidades também para receber tantos corpos assim. Qual que é o procedimento, já que a partir do reconhecimento ainda vão ser feitas os exames, né, necroscópicos para determinar a causa da morte? Como que fica até lá? Como que fica o cuidado e o armazenamento desses corpos? Realmente, essa situação ela
ocorre, como você destacou, na realidade uma infraestrutura na área médica existe em Santa Maria, até por ser uma das principais cidades aqui do interior do Rio Grande do Sul. Entretanto, não há uma infraestrutura para uma tragédia deste porte, com mais de 200 mortos. Há uma preocupação, não se sabe se vai haver um velório coletivo ou não, devido à quantidade de mortos, mas o certo é que esses corpos, eles não serão liberados de forma imediata, porque o trabalho de reconhecimento, ele permanece sendo feito até agora, um trabalho que se revela ser demorado, e posteriormente, só ao final, Fabiana, desse trabalho de reconhecimento dos corpos, é que a perícia, técnicos da medicina legal vão poder fazer uma autópsia para confirmar realmente quais que foram as causas. A gente aqui apontou já algumas: morte por queimaduras, morte por asfixia, até mesmo morte pelo pisoteamento devido ao pânico da multidão. Então, tudo isso tem que ser apurado para que se tenha uma robustez no que diz respeito à materialidade para o inquérito policial, com o intuito de, no futuro, haver, então, essas responsabilidades que a sociedade clama nesse momento. Então, não vai ser um trabalho para logo de liberação desses corpos, até porque, como a gente falou anteriormente, no início da nossa participação aqui com você, Fabiana, muitos estudantes são de fora do estado, ou seja, então os familiares nem estão aqui no Rio Grande do Sul para pegar para ter contato e reconhecer os corpos dos seus familiares próximos, Fabiana. Pois é, Walter, é uma situação muito triste, né, e muito delicada também, né, por conta dessa distância entre muitas famílias, né, uma cidade que abrigava muitos universitários, uma festa de universitários, né, de várias faculdades, vários cursos da mesma faculdade acontecendo nesta festa. Infelizmente, uma tragédia aí que a gente ainda vai levar alguns dias durante a investigação e o desenrolar aí também do cuidado com as vítimas e também com os corpos que devem ser entregues às famílias respectivas. Agradeço muito a participação de Walter Porto, falando ao vivo de Santa Maria, acompanhando tudo ao longo do dia aqui na Record News. Daqui a pouco ele volta com a gente com outras informações. Veja a seguir, o Aranews faz um breve intervalo e a gente volta com mais informações da tragédia na casa noturna no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, até já.